Na aula de hoje a gente vai dar um passo a mais para chegar mais próximo da prática. Tá? Então a gente vai dar um jeito aqui de lidar com elementos que estão rotacionados no espaço. Ou seja, a gente vai sair da nossa simples viga, né, são elementos na horizontal, e vamos conseguir analisar ou escrever matriz de rigidez de elementos que estão orientados aí na vertical ou em qualquer outro ângulo. Beleza? Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai precisar definir vai ser o que é um sistema local e o que é um sistema global. Tá? O sistema local a gente vai chamar também de sistema do elemento, e ele vai definir as propriedades que estão na orientação do elemento no espaço. Então vai ser um sistema auxiliar que a gente vai chamar de x' e y'. O sistema global é aquilo que a gente já conhece, que seria o sistema da própria estrutura, e obviamente vai ser o sistema lá que a gente vai chamar de x e y, que a gente já conhece. Beleza? A gente vai definir esses dois caras, depois de desenvolver um procedimento para transformar tanto esforço, seja forças e momentos, e graus de liberdade, deslocamentos e rotações, entre esses dois sistemas de coordenadas. Beleza? Fazendo isso, a gente vai conseguir escrever a matriz de rigidez do elemento no sistema global, ou seja, no sistema de estrutura. E essa matriz do elemento no sistema de estrutura que a gente vai colocar lá na matriz de rigidez de estrutura no casal. Beleza? É só um overview do que a gente vai fazer na aula de hoje. Vamos então realizar esse procedimento passo a passo. Então, primeira definição: sistema local ou sistema do elemento. Aqui eu tenho o elemento, vai do nó 1 até o nó 2, orientado aqui arbitrariamente no espaço. Tá? Então ele está fazendo aqui um ângulo beta com um eixo x. Quando a gente tem um elemento orientado fora aqui da horizontal, o que ele vai fazer? Vai definir um sistema de eixos de coordenadas só para ele, tá? Que a gente vai chamar de sistema local. Esse sistema local vai ser o sistema composto pelos eixos x', linha e y'. Ou seja, o x' vai bem na direção aqui longitudinal do elemento e o y' na direção perpendicular ao elemento. Então esse aqui a gente vai chamar do sistema de coordenadas do elemento. Teria aqui também um z', só que o z' está saindo da tela, assim como o z da estrutura. Então a gente não precisa mexer com ele. Então a gente só vai se preocupar aqui em definir o x' longitudinalmente ao elemento e o y' perpendicular ao elemento. Tá? Outra coisa antes de passar para frente é qual é o sentido positivo dos eixos x' e y'. Lembra que nos exercícios eu comecei a dizer lá que tal elemento vai do nó x, no nó tal até o nó tal. Então, no nosso caso, esse primeiro nó aqui do elemento vai dar origem no nosso sistema. E o segundo nó vai dar a direção positiva. Ou seja, as coisas que acontecem positivamente no eixo x' vai ser tudo que está na direção do cursor do mouse. Se algum movimento, força, tiver ao contrário, ou seja, a direção contrária a essa, vai ser negativo. E a mesma coisa para o y'. Tá? Isso aqui vai ser importante na hora de a gente desenhar aqueles diagramas a partir do vetor de esforços do elemento no final do exercício. Tá? Só para a gente lembrar, definimos o primeiro nó, na direção que ele vai para o segundo nó é o positivo. Beleza? Mais uma coisa. Essa orientação aqui no espaço, eu vou repetir algumas vezes para gravar, é o seguinte: a partir do primeiro nó do elemento, a gente traça uma linha horizontal e o ângulo que essa linha horizontal faz com o elemento, no sentido anti-horário, vai ser o meu ângulo beta. Beleza? Então, continuando. Então, aqui a gente tem o nosso sistema local, que é o sistema do elemento. O sistema global é o sistema da estrutura, aquele que a gente já conhece, o x na horizontal, o y na vertical. Notem aqui que para cada sistema a gente vai ter uma representação diferente para os graus de liberdade. Então, por exemplo, olhando aqui para o nó 2. No sistema local, o deslocamento horizontal vai ser dado por esse U'
2. E o vertical nesse sistema pelo V'2. Beleza? Já no sistema da estrutura, esse mesmo deslocamento vão se chamar U'2 e V'2. Tá? Ou seja, tudo que a gente tiver linha vai dizer respeito ao nosso sistema local. Tá? Então, por exemplo, U', V', os esforços x1', fy1', beleza? Então, eles estão direcionados sempre aqui, orientados de acordo com o eixo x', y', ou seja, o sistema local. Por outro lado, o sistema global é os caras que estão orientados na direção do sistema da estrutura, ou seja, y na vertical, x na horizontal. Beleza? Então, dando sequência. Então, vamos repetir aqui como é que a gente mede esse ângulo de rotação do elemento. Então, aqui eu tenho um elemento que eu vou dizer que ele vai do nó 1 para o nó 2. Se eu disser que ele vai do nó 1 para o nó 2, quer dizer, o primeiro nó é o nó 1. Então, no primeiro nó do elemento, eu passo uma linha horizontal e eu vou medir o ângulo beta sempre no sentido anti-horário. Tá? Então, no nosso caso aqui, ele está representado aqui na figura. Beleza? Se eventualmente, por algum motivo, eu quisesse dizer que o nó 2 é o primeiro nó e o nó 1 é o segundo nó, o que eu teria que fazer? Passar uma linha horizontal no nó 2 e medir o meu beta no sentido anti-horário. Beleza? Normalmente a gente vai optar pela versão mais simples, essa aqui. Tá? Então a gente aprendeu que é sistema local e global e aprendeu aqui a traçar ou medir esse ângulo beta. Qual que vai ser o grande desafio aqui? É relacionar os graus de liberdade e esforços entre os dois sistemas de coordenada. Tá? Então, se eu tenho um deslocamento no espaço, eu posso representar esse deslocamento utilizando o sistema local ou utilizando o sistema global. O que a gente vai montar agora é um framework para fazer esses dois sistemas conversarem. Ou seja, se eu tenho U2 e V2, eu consigo calcular U'2, V'2 e vice-versa. Eu consigo ir do local para o global e do global para o local. Para fazer isso, a gente vai precisar um pouco de trigonometria. Então, aqui, arbitrariamente no espaço, o que a gente está fazendo? Nessas equações 1 e 2, a gente está escrevendo o U2 como função de U'2 e V'2. Tá? E estamos escrevendo aqui o V2 como função dessas mesmas quantidades. Então, no lado esquerdo dessa equação, a gente tem coisas do sistema global, e do lado direito dessa equação, a gente tem coisas do sistema local. Tá? Então, aqui é uma operação trigonométrica. Vamos ver o que está dentro desses cossenos. A representação que está mostrando aqui é sempre o cosseno xx', é o ângulo entre esses dois eixos. Beleza? Então, por exemplo, qual que é o ângulo entre o eixo x e x'? O eixo x é da estrutura global, o x' do elemento. Então seria aqui cosseno do ângulo beta. Beleza? Esse é o outro aqui que a gente vai ter. A gente vai ter cosseno entre o eixo x e y'. Então a gente tem o x aqui, o y' está lá longe. Então se a gente levar em conta que esse ângulo é reto, esse cara aqui seria o cosseno do que? De beta mais 90 graus, ou π sobre 2. Beleza? Esse cara aqui, cosseno de beta do ângulo mais 90 graus, também pode ser escrito como seno do ângulo. Você vai usar essa relação para simplificar no próximo slide. Aqui embaixo que a gente tem seno de entre y e x', o y está aqui, o x' está aqui. Então esse ângulo vai ser igual a beta e o cosseno de y', também igual a beta aqui. Beleza? Então, se a gente substituir essas relações
trigonométricas ali dos ângulos, a gente chega nessas equações 3 e 4. Então, o que a gente tem aqui? A gente consegue, tendo o ângulo beta, o valor de beta, que é fácil de a gente medir para qualquer exercício, a gente consegue, tendo os deslocamentos do sistema local, passar eles para o sistema global. Tá? Como tudo que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar em forma matricial, vamos escrever essas duas equações no sistema em formato matricial, que seriam as duas primeiras linhas desse sistema. Tá? E só voltando aqui, lembrando que o eixo Z' e o eixo Z coincidem, então não há transformação entre eles. Então a gente consegue adicionar aqui o θz2, simplesmente colocando o θz2' aqui e o valor unitário nessa posição e zerando o resto. Daí ficaria o que? θz2 igual a θz'2. Tá? Então, com essa equaçãozinha em formato matricial, a gente consegue transformar quaisquer quantidades do sistema local para o global. Tá? Essa matriz que aparece aqui, a gente vai chamar ela de gama transposto no caso, vai chamar ela de matriz de rotação. Tá? Ela vai ajudar a gente a rotacionar o elemento do sistema local para o global. Tá? Essa matriz ela tem umas propriedades importantes. A principal delas é a seguinte: ela vezes a transposta é igual à identidade. Ou seja, a gente consegue facilmente calcular o inverso da matriz gama porque ela é igual à transposta. Então, se vocês lembrarem de álgebra linear, esse é o caso que a gente está no céu, porque não precisa inverter a matriz. Inverter a matriz é um montão de continha. Aqui no caso da matriz gama, ela tem essa propriedade de ortogonalidade que diz que o quê? A inversa é igual à transposta. Então, transposta é só trocar linha por coluna. É bem mais fácil do que fazer aquele montão de conta para calcular a inversa. Beleza? Qual que é a vantagem desse procedimento aqui? Notem que essa equação 9 aqui seria a versão vetorial aqui da equação do slide anterior. Tá? Então, essa equaçãozinha aqui seria o que? O DE, que multiplica o nosso gama transposto, vezes DE'. Tá? Então, o DE' é o vetor com os graus de liberdade desse nó no sistema local. Aqui do segundo nó, né? Então, tem que colocar um 2 aqui em algum lugar. E esse aqui no sistema global. Eu consigo escrever isso de forma bem simples. Tá? Então, se eu quero o inverso, por exemplo, se eu tivesse as quantidades do sistema global que eu quisesse calcular no local, o que eu preciso fazer? Se eu multiplicar nos dois lados aqui pela esquerda por gama, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui matriz gama vezes DE2, coisas do global, vezes gama T, que é a matriz de identidade. Ou seja, isso aqui vai virar matriz de identidade vezes o vetor, é o próprio vetor. Então, simplesmente, isso aqui vira uma unidade. Então, D e linha vai ser igual a gama vezes DE. Então, fica fácil de mudar as coisas de um sistema para o outro, que é o que está escrito aqui na equação 10. Beleza? Vamos tentar agora fazer essa mesma transformação de coordenadas dos graus de liberdade, considerando também a informação do nó 1. Tá? Para fazer isso, a gente vai criar a matriz de transformação, que é T maiúsculo. Ela nada mais é do que a gente concatenar aí duas vezes a nossa matrizinha gama. Então tem uma gama aqui, outra gama aqui, o resto eu vou encher com zeros. Para que vai servir esse cara? Para a gente transformar todo mundo junto. Tá? Então nesse formato que eu estou usando, que eu estou fazendo aqui, eu estou nas três primeiras linhas, eu estou transformando os graus de liberdade no nó 1. Nas três últimas linhas eu estou transformando os graus de liberdade no nó 2. Como um não influencia o outro, eles só pertencem ao próprio nó, ou seja, para você ter o 1V1 θz1, só precisa de informação de 1 linha, V1 linha, θz2 linhas. A gente consegue fazer essa transformação independente entre os nós. Tá? Isso aqui se torna bem útil,
o que você consegue escrever aqui de forma, usando notação matricial, essa equação de cima. Tá? Então aqui eu consigo obter os graus de liberdade no sistema global, um dado elemento, se eu tiver a matriz de transformação e os valores dos graus de liberdade no sistema local. Tá? Se eu quiser o inverso, o que isso vai fazer? Vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a matriz gama. A matriz T também é ortogonal, então a transposta dela é igual à inversa. Se eu multiplicar os dois lados da equação por T pela esquerda, eu vou ficar aqui com T vezes DE no sistema global, e desse lado eu vou ficar com T vezes T transposto. Isso aqui é igual à matriz de identidade, ou seja, o DE' vai ser igual a T vezes DE. Eu consigo ir de um sistema para o outro de forma bem simples. Tá? Essa mesma coisa que a gente fez com os graus de liberdade, a gente pode fazer exatamente com os esforços. Tá? Então, se eu escrever aqui um vetor de esforços no elemento no sistema global, seria o F'zinho E, ele vai ser igual a matriz de transformação transposta, vezes o mesmo vetor de esforços no sistema local. Beleza? Então, isso que a gente tem representado aqui embaixo seria essa primeira equação. Se eu quiser o contrário, o que eu faço? Multiplico por t pela esquerda os dois lados da equação e obtenho aqui a versão para passar do sistema global para o local. Então, se a gente quiser ir do local para o global ou do global para o local, é bem simples. Tá? Somente basta a gente calcular essa matriz T. Ela é grande, mas os valores que entram nela são bem triviais. É cosseno e seno do ângulo reto. Agora que a gente conseguiu ter uma matemática simplificada para fazer essas transformações do local para o global e do global para o local de um dado elemento, a gente pode calcular a matriz de rigidez do elemento no sistema global. Como é que a gente vai fazer? Vamos partir aqui do sisteminha que relaciona graus de liberdade com esforços no sistema local. Então tem que todo mundo aqui tem linha. Esse cara aqui é o cara que a gente utilizava até a aula passada, beleza? São vetor 6 por 1, matriz 6 por 6, vetor 6 por 1. Aquela matriz com EA sobre L, 12i sobre L ao cubo, etc. Tá? Então, a partir desse sistema de equações, vamos tentar passar ele para o sistema global. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos escrever esse primeiro cara no sistema global e vamos escrever esse outro cara no sistema global. Como a gente viu dos slides anteriores, o vetor de graus de liberdade do elemento no sistema local é igual a t vezes o dE. Esse dE sem linha é o vetor de graus de liberdade do elemento no sistema global. Então, vou voltar alguns slides aqui. O dE é esse cara aqui, beleza? Ou seja, os graus de liberdade do elemento sem linha, que eles estão no sistema da estrutura. De forma análoga, a gente escreve o vetor de esforços do elemento no sistema local como função de t e o Fe, que é o vetor de esforços do elemento do sistema global. Tá? Vamos pegar esses dois caras aqui e colocar na equação ali de cima. Fazendo isso, a gente chega nessa equação que a gente tem aqui, que eu estou circulando com o cursor. Essa equação que a gente pode fazer, utilizando a propriedade da ortogonalidade da matriz T, a gente multiplica os dois lados da equação por T transposto pela esquerda. Tá? Esse lado, o que vai acontecer? T transposto vezes T vai virar a matriz de identidade. Deu o seu lado, o que vai acontecer? Nada, porque eu não consigo simplificar do jeito que está escrito. Tá? Então, esses dois caras aqui vão virar matriz de identidade. Matriz de identidade vezes o vetor é o próprio vetor. E do outro lado da equação, eu vou gerar o quê? Esses três termos vezes o D, que é o vetor de grau de liberdade da estrutura no sistema global. Então, a matriz de rigidez do elemento no sistema global, que a gente vai chamar de KG, vai ser igual a quê? T transposto vezes KE' vezes T transposto.
a gente sabe calcular ela. O t transposto só depende de beta, que a gente já sabe. E o KE' é a matriz de rigidez do elemento de viga que a gente viu até lá passada. Beleza? Então aqui, tendo as propriedades de seção transversal, material e inclinação do elemento, a gente consegue facilmente calcular a matriz de rigidez do elemento do sistema global. Então, um elemento, chegando nessa última equação, a gente vai ter o sistema de equações entre esforços e graus de liberdade no sistema local e no sistema global. No sistema local é de onde a gente partiu, são esses caras com linha. No sistema global é essa equação que eu escrevi aqui. Beleza? Para que vai servir então calcular essa matriz Kg? É porque é ela que vai ser colocada no seu respectivo lugar lá na matriz de rigidez da estrutura. Então é o Kg que vai para o casão. Então na solução do exercício, o que a gente vai precisar? Primeiro calcular Ke, depois calcular a matriz T, executar a multiplicação, TKG. KG está no sistema da estrutura, é ela que pode ir para o casão. Então a diferença dos exercícios da aula passada para a aula de hoje vai ser essa. Se tiver algum elemento da estrutura que não esteja orientado na horizontal, a gente precisa fazer essa transformaçãozinha aqui primeiro, antes de colocar na matriz da estrutura. O segundo ponto de modificação vai ser também no vetor de esforços equivalentes. Então, a gente sabia calcular o vetor de esforços equivalentes no sistema local. Tá? Então, aquilo que a gente viu até lá passada, a gente vai chamar aqui de FEQ'. Agora basta a gente multiplicar pela transposta da matriz de transformação para ter essa quantidade no sistema global, o FEQ. E é esse Fzinho aqui que vai lá para o Fzão EQ da estrutura. Beleza? Então são essas duas etapas da solução do exercício que vão ser modificadas. O resto vai permanecer praticamente constante. Vai ter mais um detalhe no cálculo dos esforços, mas a gente vê quando for resolver um exercício completo. Então, o que a gente vai ter de diferente? O primeiro passo de solução vai ter um incremento. Então, o que a gente fazia na aula passada? Calculava a matriz de rigidez do elemento e seu vetor de esforços equivalentes. Agora, o que a gente vai ter que fazer, além disso, é também transformar eles para o sistema global. Tá? Então, vamos ter que gerar, construir a matriz P e executar essa multiplicação para ter o casinho G e essa outra multiplicação para ter Fzinho aqui do elemento. A partir, quando eu tenho o casinho G, são esses caras que vão entrar lá no... que vão para a matriz de rigidez da estrutura. Então são os KGs que a gente transformou aqui e vão parar lá dentro do casão. Tá? Próximo passo, montar o vetor de esforços nodais. Esse cara fica exatamente o mesmo. E o Fzão aqui da estrutura. Aqui só tomar cuidado. Quem vai no Fzão aqui vão ser esses caras que a gente transformou ali. Beleza? Aplicamos condições de apoio, resolvemos os sistemas, calculamos as reações da mesma forma. O único cuidado final é, na hora de calcular o vetor de esforços do elemento no sistema local, ou seja, esse cara, o F' que vai lá para os diagramas, a gente só tem que tomar um cuidado. Se a gente olhar para a expressão dele, a gente tem o KE' e o FQ', que a gente calculou aqui no primeiro passo. Beleza. Esse D' seria os graus de liberdade desse elemento no sistema local. Tá? Quando a gente calcula o D da estrutura, na solução do sistema de equações, a gente tem os graus de liberdade no sistema global. Tá? Então, a gente, para um dado elemento, a gente vai obter esse DE a partir desse da estrutura. Só que esse DE está no sistema global. A gente vai ter que voltar ele para o sistema local, obter o DE' para depois aplicar essa equação. Tá? Então seria
esse último detalhe que se modifica com a inclusão desses elementos orientados arbitrariamente no espaço. Então, fora isso, o procedimento de solução permanece constante. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai resolver esse exercício. Então, esse exercício vai ter praticamente tudo que a gente viu até agora. A gente vai ter um elemento simulando um pilar aqui, ou seja, orientado a não está orientado na vertical. O que a gente vai fazer para esse elemento, para essa estrutura na aula que vem? A gente vai dizer que para o elemento 1, ela vai do nó 1 para o nó 2. Então, o ângulo beta do elemento 1, como é que a gente calcula? A partir do primeiro nó, passo uma linha horizontal, o ângulo no sentido anti-horário entre essa linha e o elemento é o nosso beta. Então, esse aqui é o beta do elemento 1. O elemento 2, eu iria aqui no nó 2 para o nó 3. Então, a gente vai passar uma linha horizontal e tirar o ângulo, ou seja, que o beta 2 é igual a zero. Se o beta 2 é igual a zero, o que vai acontecer? O elemento está alinhado com os eixos da estrutura, o x e o y. Vocês podem fazer o teste lá. Se vocês forem calcular a matriz de transformação do elemento 2, vocês vão ver que ela vai ser igual a uma matriz de identidade. Então, elementos que estão na horizontal a gente não precisa transformar. Então, vão ser isso menos. Além disso, o que a gente vai ver? Tanto o primeiro elemento quanto o segundo têm esforços equivalentes. Então, esse cara aqui, esse 32 kN, a gente vai ter que utilizar aquela equação de força aplicada entre nós. Tá? Aqui, o valorzinho dA vai ser aqui a distância do primeiro nó até a força, ou seja, 2 metros. B, que é o restante, seria também igual a 2 metros, e P igual a 32. Então, para essa estrutura, se vocês lembram, a gente tinha aquela equação com 4 entradas só. Então, o que vai ser modificado? Quando a gente está lidando com pórtico, a gente também inclui os graus de liberdade de esforço axial. Então, a gente vai ter que incluir no sistema local zeros onde estariam as componentes axiais dos esforços equivalentes. Então, seria aquela mesma equação, aqueles termos que tinha P, A e B vão entrar onde já entrava, os graus de liberdade vertical e de rotação, e vamos zerar aqui os componentes axiais. Por quê? Porque essa carga vertical aqui não causa nenhum esforço axial na direção do eixo x'. Então, se a gente traçasse aqui para o nosso elemento 1, o eixo x' estaria aqui no nosso horizonte vertical da estrutura e o y' estaria no negativo no horizontal da estrutura. Beleza? Então, só alguns insights para vocês irem vendo, que na sequência a gente vai ver uma rotina que eu postei lá do Jupyter Lab, que vai fazer algumas continhas para a gente começar a entender o que está acontecendo. Então, tarefa sugerida, para pegar bem o que está acontecendo aqui, é utilizar essa rotina que a gente vai ver agora do Jupyter Lab para calcular a matriz de rigidez do elemento 1 no sistema global e utilizar ela para tirar a matriz de transformação e calcular o vetor de esforços equivalentes do elemento 1 no sistema global, local depois global. Então vamos ver como fazer isso. Deixa eu trocar de tela aqui. Então esse Jupyter Lab que eu mandei para vocês, exatamente a matéria dessa aula, ela está explicada aqui novamente dentro do Jupyter Lab, então só para vocês verem que vocês conseguem fazer como se fosse um caderno, um conteúdo dentro dele. As mesmas equações que a gente tinha lá, a gente tem aqui explicadinho. Tá?
e ela tem algumas implementações. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode definir aqui um elemento qualquer. Então, por exemplo, o elemento da nossa estrutura ali, que a gente viu no final da aula, como é que ele funcionaria. Qual seria o beta dele? Então, o beta dele é de 90 graus, a área 12 vezes 40 centímetros, o comprimento 4 metros, módulo de cidade e momento de inércia. Tá? Executando essas linhas, aqui vão ter algumas linhas de plotagem que vocês simplesmente acreditem nela e vão passando para frente. Tá? Então, a gente executar esse cara, executar o próximo, ele vai começar a plotar. Então aqui, como você colocou o beta igual a 90 graus, é como se orientou o elemento a 90 graus, vai aparecer essa linha vermelha aqui. Tá? Você continuar executando, ele vai plotar aqui a matriz de transformação para esse elemento, o T do elemento 1 ali. Beleza? Continuando, vamos executando, vai plotar aqui o que? A matriz de rigidez do elemento no sistema local, ou seja, o KE, linha, e aqui embaixo o KG seria aquela mesma matriz de rigidez no sistema global. Beleza? Então eles conseguem brincar, trocando o ângulo, ver o que acontece de um caso para o outro. O que essa transformação faz com as rigidezes. Então é legal dar uma olhada para ir pegando o jeito desse conteúdo da matéria. Beleza? Então, para a aula que vem, tentem entender o processo de cálculo dessa matriz de rigidez do elemento 1, esse exercício, e calcular o vetor de esforço equivalente do elemento 1 no sistema global. Feito isso, se a gente for fazer o exercício no aula que vem, acho que fica mais fácil de entender aí em duas etapas.